A interpelação é o processo pelo qual os indivíduos se transformam em sujeitos da ideologia. É o momento do reconhecimento de si enquanto um sujeito ideológico, é a chamada para que os indivíduos concretos se transformem em sujeitos concretos, que ajam conforme os desígnios da ideologia que os interpela. Olá gente, eu sou Vinícius Siqueira e esse é um vídeo do Colunas Tortas. Para entender o que significa a interpelação e qual a sua função na teoria da ideologia do Althusser, é necessário entender o que de fato é ideologia. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas eu posso dar as linhas gerais do conceito de ideologia para o autor. Para o Althusser, a ideologia é a representação da relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência. Ou seja, ela não é a representação da relação real, mas sim imaginária. Então, nós precisamos entender que para o Althusser, as pessoas não representam suas condições reais de existência através da ideologia, mas elas representam a sua relação com essas condições de existência. Além disso, a ideologia tem uma existência material e pode ser reproduzida em rituais como uma missa ou como um ato de orar, por exemplo. Essas duas teses elas precisam ser amparadas pela afirmação de que a ideologia tem uma existência eterna. Ela é ahistórica, na medida em que os humanos sempre agem através dela própria, né? Assim, a gente pode concluir que todos os sujeitos são sujeitos ideológicos. E assim, todas as práticas são feitas através da ideologia, já que são práticas sempre de sujeitos. Por sua vez, a ideologia só existe através de sujeitos e para sujeitos. Uma das funções da ideologia, inclusive, é transformar um indivíduo concreto em um sujeito concreto, através justamente da interpelação. E, na medida em que a ideologia é ahistórica, sempre, em todos os momentos, ela está interpelando indivíduos em sujeitos. Mas agora a gente pode voltar para a afirmação anterior. A ideologia interpela indivíduos concretos em sujeitos concretos. Isso é uma afirmação do Louis Althusser. Ele dá um exemplo cotidiano da interpelação ideológica que transforma o indivíduo em sujeito assim no dia a dia e que provavelmente a gente faz sempre. É o aperto de mão, o cumprimento. Quando nós reconhecemos na rua alguém do nosso convívio, nós mostramos que o reconhecemos e também tomamos conhecimento que esse alguém, que essa outra pessoa nos reconheceu. Através desse cumprimento, então, através do olá, através do aperto de mão, a gente consegue completar uma prática ritual, material de reconhecimento que é feito cotidianamente, que é feito na nossa rotina. A interpelação é o reconhecimento do outro e de si enquanto sujeito em posições específicas que permitem determinadas ações. Quando a gente recebe um olá, a gente é ao mesmo tempo reconhecido enquanto sujeito e nós nos entregamos ao reconhecimento ideológico. Então nós somos reconhecidos e nos reconhecemos. Além, é claro, de reconhecer o outro também enquanto sujeito. E depois disso tudo a gente entende o que a gente pode fazer, como que a gente pode agir dentro desse momento específico comandado por uma ideologia específica. E o autor ainda vai dizer que todos os indivíduos são recrutados pela ideologia através da interpelação. O exemplo dele mais clássico é nem mesmo esse procedimento que eu acabei de falar do olá, mas é sim o da interpelação policial. Todos os indivíduos, ao ser chamado na rua por um policial, quando a gente escuta o policial falar "Ei, você", a gente se reconhece enquanto alguém que está sendo chamado pelo policial, né? Nós nos reconhecemos enquanto alguém que está recebendo esse chamado, nós nos reconhecemos então como sujeito dessa ideologia específica, como um sujeito desse aparelho específico, que é o aparelho policial, que está nos interpelando. Então nós passamos de um momento em que nós somos indivíduos concretos para sermos sujeitos concretos dessa ideologia em específico, desse aparelho que nos está interpelando em específico. É interessante dizer que esse processo, ele na verdade, ele não vai acontecer assim, você é indivíduo e se transforma em sujeito a cada momento em que é interpelado. Você sempre é interpelado, então você sempre já é sujeito. A interpelação, ela nunca acaba, você sempre está sendo interpelado por diferentes aparelhos, diferentes estímulos que te fazem se colocar enquanto sujeito perante o mundo, enquanto sujeito de uma ideologia. E esse reconhecimento da polícia é interessante que ele não é especular, é um reconhecimento efetivo, ele é prático, é real, de fato acontece assim. A gente pode, inclusive, aumentar o número de exemplos para ficar mais fácil de entender. Quando um aluno é interpelado pelo professor e se reconhece como esse sujeito específico, que é um sujeito aluno, isso é uma situação cotidiana. Um outro exemplo é quando um paciente é interpelado
pelo médico e entrega a sua saúde ao saber do outro. Quando um louco é interpelado pelo psiquiatra, ele se coloca na posição de alguém sem razão. Quando o presidiário é interpelado pelo agente penitenciário e entende que existe uma situação de oposição ali, uma briga de forças, em que uma instituição está o vigiando, o punindo. Quando o assalariado é interpelado pelo patrão e aí ele se reconhece como alguém que está hierarquicamente abaixo dele, do patrão. Quando um filho é interpelado pelo pai e percebe que está numa posição subordinada em relação a ele. Esse tipo de coisa vai acontecendo o dia inteiro, sempre, a todo instante. E você vai percebendo a posição em que você se situa a partir dessas interpelações que nunca acabam. Você sempre está sendo interpelado e você sempre já é um sujeito da ideologia que lhe interpela a todo instante. Enfim, por aí vai. São várias situações ao longo do dia que isso acontece. Quando você lê um livro, você é um sujeito específico ali daquela leitura que está acontecendo, né? Então você já se reconhece como alguém alfabetizado, como alguém que tem algum estudo, dependendo do livro em específico que você está lendo, como alguém que estuda essa esfera de conhecimento específica e por aí vai, por aí vai. Por hoje é isso, gente. Se inscrevam no canal, por favor, deem um gostei aqui embaixo e até a próxima.